Existem seres malignos, mas este, sem dúvidas, é o pior que eu já vi. Skinwalker. Esse é o nome dado a essas entidades. São criaturas perigosas justamente porque dominam uma habilidade terrível: a imitação. E sabem o que elas mais gostam de imitar? O seu pet. Sim, aquilo que você ama muito, aquilo que você confia, aquilo que você jamais esperaria que pudesse te atacar. E o porquê os Skinwalkers são tão difíceis de serem percebidos? Eles se aproximam disfarçados, silenciosos, são pacientes, mas para entender realmente o que é um Skinwalker, precisamos olhar um pouco mais para o primeiro que relatou a existência desses seres. A tribo Navajo é um povo antigo que já viveu mais de 1300 anos atrás e foi responsável pelos primeiros registros. Entre eles acreditavam que essas entidades eram culpadas por diversas mortes misteriosas dentro da sua própria aldeia. Isso levou o povo Navajo a desenvolver rituais e proteções espirituais para se defender desses ataques malignos. Bom, você não acredita? Pois bem, hoje eu vou te mostrar fatos, gravações, relatos, todos de pessoas que afirmam ter tido contato direto com essas criaturas. E elas dizem sem hesitar que o que viram não eram pessoas e não eram animais, eram Skinwalkers. Olá, senhores! Hoje eu vou trazer para vocês esse vídeo um tanto quanto curioso. Bom, primeiro precisamos entender o que é Skinwalker. Skinwalker nada mais é do que uma entidade maligna, um ser que se aproveita das pessoas vulneráveis para se aproximar, manipular e se alimentar delas. E o primeiro ponto que você precisa saber é simples: os Skinwalkers não imitam apenas animais, eles imitam também pessoas. Tudo, absolutamente tudo é válido para chamar a atenção deles, para chamar a sua atenção. Tudo é válido para capturar você. Eles não brincam em serviço, eles imitam mesmo. Mas com toda essa imitação, existe, claro, um limite. Nada é 100%, não existe perfeição. E em alguns momentos, as falhas aparecem. Pequenas falhas, pequenas aberturas. E é justamente nelas que você precisa prestar atenção. Porque hoje eu vou mostrar para vocês relatos de pessoas que tiveram encontros estranhos e perturbadores, até mesmo envolvendo pessoas e seus pets. Situações que fugiram completamente do comportamento normal. E eu te pergunto, você já teve algum momento estranho com seu pet? Já percebeu que o seu animal está agindo de uma forma que não parecia bem ser seu animal? Você já reparou que às vezes o seu animal está não só apenas olhando para você, mas sim te analisando, como se estivesse estudando cada movimento seu? Você já ouviu algo estranho, como seu pet andando de duas patas? Não por brincadeira, não porque você ensinou, mas simplesmente andando sozinho, como se aquilo fosse natural para ele. Ou talvez você já tenha notado comportamentos que fogem do comportamento habitual dele, coisas que o seu animal nunca fez antes, coisas que não encaixam no padrão dele. Pois saiba, esses são alguns dos sinais clássicos de um Skinwalker faz. Eles observam, eles imitam, eles testam os limites, e quando você menos percebe os detalhes, normalmente já é tarde demais. Eles preparam todo o terreno com cuidado. Eles estudam você, observam seus hábitos, analisam seus pontos fracos e, principalmente, entendem seus medos. E isso é crucial porque eles usam esses medos contra você. A fonte do alimento deles é essencial para um Skinwalker: o medo, o pânico e a angústia. A sensação cresce e você sente que algo está errado, e eles se nutrem disso. E quando eles conseguem provocar essas emoções, podem causar danos físicos, mentais e espirituais. E não pense que eles aparecem apenas dentro da sua casa. Eles se manifestam também em outros ambientes. Regiões de mata e florestas, estradas escuras, áreas isoladas, são todos um convite para eles. Eles podem te observar enquanto você está distraído andando por um desses lugares, e podem seguir da mata até a sua casa, e quando você menos espera pode substituir e assumir o lugar do seu pet. Nunca aconteceu do seu animal de estimação simplesmente sumir, de repente, sem explicação, e quando aparece, finalmente, aparece estranho? O comportamento dele está totalmente fora do padrão? Pois saiba, existem milhares de pessoas que afirmam ter visto, ouvido ou até mesmo vivido experiências exatamente assim. E aí você precisa se perguntar: nós temos duas opções aqui. A primeira opção: você tá certo
e todas essas milhares de pessoas estão mentindo e inventando histórias sem sentido. Ou opção 2. Você tá equivocado e essas milhares de pessoas estão falando a verdade, porque realmente passaram por algo que não estão conseguindo explicar. Mas independente do que você acredite, o mal não vai deixar de existir. Então, você se pergunta quais são os comportamentos mais visíveis de um Skinwalker? Geralmente começa tudo pelo andar. Seja um andar totalmente fora do padrão, torto, desequilibrado ou até mesmo andar de duas patas, como se aquilo fosse completamente normal. Passos estranhos, lentos demais, rápidos demais, qualquer movimento que fuja do habitual é, na maioria das vezes, um sinal de alerta. Olhares profundos, penetrantes, olhos que parecem estudar cada um dos seus movimentos, até mesmo de forma de abrir a boca, gestos sutis que parecem, entre aspas, errados, podem denunciar a presença de algo não natural. De todos os relatos que já ouvi, um dos mais impressionantes que me impressionou foi de uma senhora do Colorado. Ela disse que estava andando pela sua casa quando percebeu que algo estranho estava acontecendo. Seu cachorro cavava um buraco no quintal. No começo ela ignorou. Ela achava que era apenas um comportamento do seu cachorro, um comportamento animal padrão. Porém, o seu cachorro continuava dia após dia cavando esse buraco e cada vez mais o buraco crescia. Até que um certo dia, enquanto ela estava indo da cozinha para a sala de estar, ela ouviu algo que parecia ser alguém que estava cochichando lá fora. Ela se aproximou e ela deixou... A cena que ela viu deixou ela completamente paralisada. Era o seu próprio cachorro, que estava aparentemente falando e dizendo que estava cavando um buraco para ela. Assustada, a senhora deu um grito e desmaiou. Quando acordou, o cachorro simplesmente havia sumido. Mas o buraco continuava ali, intacto na casa dela. Mas como saber se uma pessoa comum é um Skinwalker? Geralmente os sinais são sutis, mas extremamente perturbadores. Os Skinwalkers têm um padrão dominante. Eles te analisam, eles olham como se você olham para você como se estivesse estudando cada detalhe seu, como se estivesse aprendendo a ser você ou se aproximar de você. Às vezes as pessoas podem errar o seu nome, te chamando por outro nome, como se não conseguisse lembrar direito. Às vezes a voz é estranha, sem alma, vazia, como se falasse sem vida ali dentro. Pode falar coisas que não fazem sentido, frases desconexas, comentários que parecem deslocados da realidade. Em outros momentos, eles não sabem responder perguntas sobre o passado. Dizem que não lembra ou que já não sabe. E isso por si só já é um grande alerta. Sabe aquele amigo que some por um tempo e depois volta diferente? Falando com você de uma forma que não condiz com quem a pessoa era? Pois bem, isso pode ser um Skinwalker. Mas e você? Tem notado algo diferente nos seus pets? Ou talvez em alguma pessoa próxima? Se sim, comente aqui embaixo. Deixe seu like para uma parte 2 onde eu vou explicar para você como se livrar de um Skinwalker. Quais são as armadilhas? Quais são os rituais para você poder se afastar deles e afastar essas entidades de perto de você? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau.